Em João, capítulo de número 5, versículo de número 4, a Bíblia diz que um certo anjo descia ao tanque de Betesda e agitava as águas. E, depois que as águas eram agitadas, o primeiro que tivesse contato com elas era curado de qualquer tipo de enfermidade. Mas, será que de fato um anjo de Deus descia e agitava as águas? E por que será que apenas a primeira pessoa que tinha contato com a água era curado da sua enfermidade? Essas foram uma das perguntas que um de nossos alunos do curso avançado de interpretação bíblica nos fez e eu quero compartilhar com vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo, cujo intuito é auxiliar e ajudar os irmãos na interpretação da palavra de Deus. É um vídeo da série Hermenêutica em Foco. Eu sou o pastor Jader Moura, diretor do Instituto Gamaliel do Brasil, IGB, que fornece cursos teológicos e cursos de especialização bíblica 100% online e também na modalidade presencial. E hoje eu quero compartilhar com vocês a leitura desse texto que está registrado no Evangelho de Jesus, capítulo 5, a partir do versículo 1, mas com foco nos versículos 3 e versículo 4, tá certo? Nós vamos fazer uma abordagem rápida acerca desse assunto, respondendo as perguntas que fizemos no início desse vídeo. Bem, o texto nos diz que no tanque de Betesda, que em hebraico provavelmente significa casa de misericórdia, reunia-se um grande número de enfermos, coxos, paralíticos, cegos e pessoas com as mais variadas enfermidades. E todos ficavam reunidos ali, pois, de acordo com o versículo de número 4, um anjo descia do céu e agitava as águas do tanque. E após as águas agitadas, o primeiro que tivesse contato com elas era curado de qualquer tipo de enfermidade. Daí um dos nossos alunos perguntou: de fato, um anjo de Deus descia do céu e agitava aquelas águas? Bem, parece até uma pergunta meio estranha, porque se está na Bíblia, nós acreditamos que sim. Mas a verdade é que esse versículo em específico provavelmente não fazia parte dos escritos originais do apóstolo João. Possivelmente estamos falando de um acréscimo, mas que não compromete em nada o conteúdo do texto, pois esse acréscimo provavelmente foi feito por um copista, por um tradutor, ou por um copista, para explicar às pessoas a crença popular da época. O fato é que essas pessoas de fato se reuniam no tanque e esperavam o movimento das águas. E após o movimento, existia diversos relatos de pessoas que eram curadas, especialmente a que chegasse primeiro ao tanque. Mas na crença popular da época, um anjo de Deus era o responsável pela agitação das águas. E por que eu digo de acordo com uma crença popular da época? Porque nos principais e mais antigos manuscritos da Bíblia Sagrada, nós não temos esse versículo não existe. A última parte do versículo 3, que diz que eles ficavam aguardando o movimento ali das águas, e o versículo 4 na sua totalidade não existem nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis do Evangelho escrito por João. E eu posso citar aqui quais são eles. Por exemplo, temos o manuscrito P66, P75, Aleph, B61, DW33, 157, as versões latinas F1, Q, U, VGW
e a versão SIC. São algumas que não constam ou onde não aparecem esses trechos. A última parte do versículo 3 e o versículo de número 4. Por isso que algumas traduções da nossa Bíblia apresentam esse versículo entre parênteses ou entre colchetes. Exemplo, a tradução Almeida atualizada, esse versículo 4 está entre colchetes, o que nos faz entender que se trata de um acréscimo. Mas não é um acréscimo que compromete o conteúdo geral do texto. Não se trata de um acréscimo que vem para causar dificuldade interpretativa, ou que vem para prejudicar na compreensão do texto. Na verdade, foi um esforço dos copistas da época para explicar o motivo pelo qual aquelas pessoas ficavam no tanque, esperando um determinado milagre acontecer. Fazia parte do imaginário da época, da crença popular daquele período. E provavelmente o próprio apóstolo João tinha conhecimento desse fato, dessa crença, mas ele não fez questão de registrar nos documentos originais, certo? Então, primeiro, tratava-se de um anjo? Possivelmente não. Mas as curas aconteciam? Sim. E de onde vinham a cura? Quem curava essas pessoas? Avaliando o texto, é possível supor que tratava-se do próprio Deus, curando e honrando a fé daquelas pessoas. Apesar de terem uma crença um pouco estranha, Deus, conhecendo a necessidade e sabendo da fé daquelas pessoas, curava algumas delas, tá certo? Claro que todas as intervenções divinas acontecem com um propósito. Deus sempre vai realizar a sua obra com propósitos muito bem específicos. Deus não faz nada aleatório, tá certo? E a outra pergunta, por que apenas a primeira pessoa era curada? Bem, acredito eu que o relato de que a primeira pessoa era curada se tratava de um relato de um milagre extremamente inédito ou sobrenatural, como por exemplo um cego voltar a enxergar, um paralítico voltar a andar, mas possivelmente pessoas que tinham ali problemas mais comuns, que não eram tão sérios, também recebiam suas curas, né, a intervenções miraculosas. Existe também, irmãos, uma explicação de que o movimento das águas era, na verdade, um fenômeno natural, porque daí vem a pergunta, se não era um anjo, quem movimentava as águas? E de acordo com os especialistas, né, o tanque de Betesda era um reservatório de água mineral, e devido ao calor subterrâneo, que às vezes ocorria de forma súbita, fazia com que a superfície da água se agitasse. E os sais minerais que continham naquela água, naquele reservatório, eram expostos à superfície. E nós sabemos que existem relatos de pessoas que receberam determinadas curas sendo expostas a esse tipo de fenômeno natural. Apenas por ter contato com águas termais, contato com águas minerais, com sais minerais de determinados locais, elas recebem a cura para determinadas doenças. Agora, a Bíblia diz que eles eram curados de todo tipo de enfermidade. E aqui nós sabemos que uma água, né, uma simples agitação de águas com sais minerais e etc., não seria capaz de curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Por isso que nós cremos que existia ali também uma intervenção de Deus. Mas então, como eu vou pregar sobre isso? Como eu vou explicar esse versículo para os irmãos? Bem, o que eu faço? Quando eu trago a explicação, eu digo, conforme a tradição dos judeus, ou de acordo com a crença popular da época,
um certo anjo descia ao tanque e agitava as águas. Pronto. Eu falo dessa tradição, eu falo da crença popular, mas o meu foco não vai ser o anjo. O meu foco não vai ser o tanque. Até porque o foco da história está em Cristo. E aqui está o X da questão. Você, ao pregar esta mensagem, não vai focar no tanque de Betesda, não vai focar no anjo ou no suposto anjo que descia e que movimentava as águas. O foco da mensagem é Jesus. E nós devemos falar sobre ele, sobre a intervenção miraculosa de Jesus na vida do paralítico de Betesda, que estava enfermo já há aproximadamente 38 anos. Tá certo? Espero ter lhe ajudado, que Deus lhe abençoe. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser que a gente comente algum texto, algum versículo, deixa aí no comentário, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e eu tenho certeza que elas também serão abençoadas. Que Deus te abençoe e um forte abraço.